Oi, oi pessoal, tudo bem? Gente, nesse vídeo de hoje eu tenho um objetivo muito forte com vocês, que é trazer para vocês e mostrar para vocês quais que são as provas operatórias que eu ensino, tá? Por que eu falo assim que eu ensino? Porque eu tenho um programa, né, obviamente, acredito que a maioria das pessoas saibam, né, eu tenho um programa em que eu ensino as provas operatórias para que depois, né, as profissionais tenham a oportunidade de aplicar os jogos lógicos que eu também idealizei, né, enfim, inventei e mandei fazer, mas que esses jogos lógicos são todos voltados especificamente em relação aos processos mentais que as provas operatórias avaliam. Então, na verdade, as provas operatórias, elas são uma parte desse programa, né? Elas não são o programa por completo, porque o programa por completo é fazer a avaliação, o diagnóstico operatório através das provas piagetianas, que são as provas operatórias, e depois, num segundo momento, fazer a intervenção de acordo com aquilo que o profissional conseguiu avaliar. Tá? Então ele levantou uma dificuldade que a criança tenha, por exemplo, em seriação, ele vai aplicar um jogo específico de seriação. E não basta ser um jogo específico de seriação, é um jogo específico de seriação para a criança que esteja, por exemplo, no intuitivo global ou no simbólico, que são os níveis, tá? Os níveis de cognição que a epistemologia genética também trouxe, tá? Mas aí, uma das etapas muito importantes desse processo para mostrar para vocês essas provas começa no sentido de entender que Piaget idealizou, né, toda essa pesquisa da epistemologia genética através de provas com materiais concretos, e na epistemologia genética o objetivo era fazer uma avaliação, ou na verdade na epistemologia genética o objetivo não era avaliar a criança, era perceber como as crianças tinham níveis de cognição, né, relativamente padrões, né. Então, depois disso, depois que ele terminou, depois que a universidade, lá na Suíça, a Universidade de Genebra, terminou a pesquisa, aí sim a filha do Piaget começou a utilizar essas provas para avaliar as crianças em consultório, tá? Mas enfim, o que eu quero dizer com isso? Ele se preocupava na pesquisa dele com 3 níveis cognitivos. O primeiro deles era o operatório concreto, tá? Quando eu digo isso, pessoal, é em relação a essas análises feitas com essas provas, tá? Claro que o Piaget começou a pesquisar desde o bebê, e isso é muito legal porque a pesquisa dele é extremamente completa, mas eu digo com as provas, tá? Então, assim, o objetivo era verificar se a criança tinha entrado no nível operatório concreto, que é um nível que Piaget diz que a criança já está operando, ou seja, ela está raciocinando, tá? Mas ainda necessita de todos os elementos concretos para conseguir raciocinar, né? Depois tem um segundo momento do operatório concreto, que é um pouquinho mais avançado, tá? E aí, por fim, o nível formal, que é o nível de adulto, que é aquele pensamento hipotético, dedutivo, que você não precisa mais manipular os objetos para pensar, tá? Então, pessoal, o que eu queria deixar claro para vocês é assim. Só finalizando a história para vocês entenderem. Bom, Piaget fez isso, a filha dele começou a utilizar, né, algumas provas no âmbito clínico, e aí depois o Jorge Visca, que foi um psicopedagogo argentino, que inclusive trouxe a psicopedagogia para o Brasil, ele organizou, compilou essas provas piagetianas e trouxe para nós esses 2 livros, tá? Que aqui ele traz, então, né, toda a questão das provas e como que aplica, como que não aplica, quais que são os processos mentais, certinho, tá? Então, nesse livro aqui, ele trouxe as provas que são específicas para o operatório concreto, para você avaliar uma criança que vai chegar ao operatório concreto. E aqui, neste livro, ele trouxe a questão do pensamento formal, tá? Que é esse que eu falei pra vocês, que é um pensamento já de adulto. Claro que a criança entra no formal, nesse pensamento formal, a partir dos 12 mais ou menos. Então, a gente não vai dizer que ela é uma adulta, ela tem um pensamento, né, de raciocinar, assim como os adultos, certo? De acordo com esses processos mentais, né? Agora, o que acontece? Este daqui, que é o livro que ele traz as provas pra gente aplicar, pra gente descobrir se a criança entrou no operatório concreto, por que na minha visão esse livro aqui é muito importante para nós psicopedagogas, tá? Primeiro porque quando nós iniciamos a nossa carreira enquanto psicopedagoga, a não ser que você tenha realmente um percurso, né, e um sonho muito diferente da grande maioria,
Eu vejo que a grande maioria das psicopedagogas, sim, querem trabalhar com crianças, né? Porque as dificuldades escolares são muito altas, essa demanda é muito grande e geralmente quem faz psicopedagogia está interessada na aprendizagem e a aprendizagem numa demanda, vamos supor, em relação a uma porcentagem, a grande maioria, é focada na infância, que é o momento em que as crianças mais precisam de mediação para aprender, né? Claro que nós temos toda a questão de educação e de aprendizagem dos adultos, mas é fato que as crianças têm um percentual muito alto, né, na sociedade. Então, a psicopedagoga que faz o curso de psicopedagogia, a tendência é que ela realmente tenha um interesse muito grande em avaliar crianças, tá? Dito isso, gente, o que acontece? Eu vejo, né, como eu sempre falo para vocês, em 8 anos de atendimento clínico, eu percebi que as crianças chegam no consultório quando elas começam a apresentar alguma dificuldade escolar, tá? O que é isso? A criança começou a ter dificuldade para ser alfabetizada, a professora começou a perceber que ela não conseguia fazer os processos que ela queria ali em relação à matemática, seja subtração, adição, enfim, tá? Então essa criança apresenta suas primeiras dificuldades de aprendizagem, né? Eu tô fazendo assim, entre aspas, porque na verdade ela tá mostrando nesse momento essa dificuldade de aprendizagem, mas não significa que isso esteja acontecendo naquele momento, tá? O fato é que a grande maioria das dificuldades de aprendizagem ocorrem antes, tá? Então assim, só para vocês entenderem, quando essa criança chega no consultório com essa dificuldade de alfabetização, enfim, de matemática, seja o que for, de geografia, de ciências, né, enfim, seja o que for. Geralmente é uma criança que não entrou no operatório concreto, tá? Mas que deveria ter entrado. Então, é mais ou menos aquela criança em torno de 7, 8 anos, 6, tá? Depende muito do nível em que a escola cobra isso também das crianças, mas o fato é que é mais ou menos entre essa idade que as crianças começam a apresentar na escola, vamos supor assim, eu quero usar a palavra certa, elas começam a mostrar de uma forma que é mensurável, né? Seja através da nota, seja através da alfabetização, ela começa a apresentar isso de uma forma mensurável que ela está tendo dificuldade. Antes disso, ela poderia estar tendo dificuldade, mas não é tão perceptível, porque mensurar isso é uma coisa mais difícil, tá? Por que é difícil? Porque geralmente essa criança está na educação infantil, não é tão simples assim de fazer uma avaliação num nível de cobrança daquele desenvolvimento, né? As crianças têm o tempo um pouquinho diferente uma da outra, são processos mentais que vão evoluindo de uma forma mais oscilante. Então, é fato que o diagnóstico, no sentido que eu quero dizer, não psicopedagógico, mas essa percepção da sociedade, da família e da escola é muito menor, tá? Então, como eu falei pra vocês, a criança chega lá no consultório, geralmente em torno dos seus 7, 8 anos, e ela deveria ter entrado no período do operatório concreto para que ela desse conta da matemática, para que ela tivesse concepção de número, para que ela tivesse alguns processos mentais que exigem, por exemplo, alfabetização, né? E ela não entrou. E aí ela começa a apresentar dificuldades, né, na escola, e aí por isso a escola e, enfim, a família acaba procurando uma psicopedagoga, tá? Como eu falei para vocês, fato é que essa criança já deveria ter sido estimulada antes, né? E aí, quando essa criança chega no consultório e os psicopedagogos fazem as avaliações, eles vão procurar, então, estimular essa criança para que ela chegue no operatório concreto, tá? E aí que esse processo de fazer ela chegar no operatório concreto nada mais é do que você estimular a criança a manipular o concreto, certo? Vocês concordam comigo que se eu tô falando, faz sentido para vocês isso? Que a criança tem que operar, ou seja, raciocinar de acordo com o concreto, ela vai evoluir nos seus processos mentais manipulando o concreto, né? Até que vai chegar um momento em que ela vai utilizar os materiais e vai ter o seu raciocínio finalizado, e aí ela vai evoluindo até que vai chegar uma hora que ela não precisa mais dos materiais, tá? Que eu digo materiais, gente, é o mundo, são os objetos, é tudo que existe nesse mundo, tá?
Então, essa psicopedagoga, ela vai fazer estímulos, a intervenção dela planejada em, né, seja num projeto, seja, enfim, qual vai ser o recurso que ela vai utilizar, mas ela vai focar em trazer para essa criança os estímulos necessários para que ela entre no processo, no nível cognitivo do operatório concreto. Tá ok? Então, essa é a minha maior preocupação e esse é o objetivo do meu programa e de todos os conteúdos que vocês assistem no meu canal. Seja do YouTube, seja do Instagram, seja do Facebook, tá? Porque, obviamente, que eu sempre trago conteúdos condizentes com, enfim, né, com o meu programa e com tudo que eu acredito, tá? Daí você pode estar me perguntando, ah, Michele, mas não é bem assim, tem muitas crianças que têm deficiência, tem muitas crianças que têm algum transtorno, Ok, a gente sabe disso, né? Mas o que eu tô falando pra vocês é que se a tua demanda de trabalho, vamos supor que você é uma psicopedagoga que não é especialista no sentido, não digo nem especialista no sentido de fazer especialização. Tô dizendo especialista mesmo, aquela psicopedagoga que já pegou, por exemplo, tantos casos com autismo que ela se tornou especialista naquilo, né? Ela já tem um nome a zelar ali, no sentido de que todo mundo sabe que ela é muito boa para atender autistas, vamos supor, né? Mas a questão é que, se não for nesse sentido, se for aquela psicopedagoga que está iniciando a carreira ou que tem os seus atendimentos de uma forma geral, num âmbito geral, a grande maioria dos atendimentos das crianças, dos aprendizes que ela vai atender, que ela vai receber no consultório, são essa demanda que eu trouxe aqui para vocês, tá? Então, assim, o que acontece, né? Esse programa que eu trago e todos os vídeos que eu trago aqui para vocês, que eu quero muito poder ajudar as minhas colegas, é voltado para o estímulo e para a avaliação da criança que precisa chegar ao operatório concreto, tá? E agora que eu vou mostrar para vocês, então, por que dessa baguncinha boa aqui, que eu queria mostrar para vocês quais são as provas que eu ensino, né? E até que idade a gente pode utilizar essas provas aqui? Elas servem para quê? Se você é uma profissional, você tem que saber se elas vão ser úteis para você, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês. Então vejam, gente, para essa criança entrar no operatório concreto, nós utilizamos 4 provas que avaliam a conservação. O que é conservação, gente? Conservação é eu entender, por exemplo, que se eu tenho um tanto de água aqui igualzinho nesse outro copo, né? Se eu tiver no mesmo nível, bem certinho de água aqui, tá? E eu trocar só o recipiente, eu vou continuar com o mesmo tanto nos 2 recipientes. Só mudou o formato, certo? Também é conservação eu entender que se eu tenho aqui 7 fichinhas azuis, eu vou pegar aqui só 4, tá? Se eu tenho 4 fichinhas azuis e 4 vermelhas, elas vão continuar tendo só 4, mesmo que essas daqui estejam numa fileira bem mais larguinha, certo? Um comprimento maior, e essas daqui estejam bem juntinhas. Não é assim? Então, continua tendo 4, mas aqui elas estão maiores de tamanho, e aqui menores, mas a quantidade não muda. Então a gente chama isso daqui conservação de elementos, de quantidades, de objetos, né? Tá? Aí, outra coisa que a gente faz é a conservação de massa. Nesse momento, eu não tenho massinha aqui para mostrar para vocês, porque massinha é aquela coisa, né? A gente sempre tá precisando de massinha, o psicopedagogo. As massinhas secam, você dá para as crianças, enfim. Mas a massinha também é outra coisa. A gente faz 2 bolinhas do mesmo tamanho e a gente vai mudando o formato de uma delas e vai sempre perguntando para a criança se tem a mesma quantidade, tá? É simples desse jeito que eu tô falando aqui para vocês? Não. Não é simples. Não é só pegar esse copinho, fazer essa ai, meu Deus do céu, me enrolei aqui na língua. Fazer esse transvasamento do líquido e perguntar onde que você acha que tem o mesmo tanto, menos, mais ou o mesmo tanto. Não é isso. Tem uma técnica extremamente complexa para você fazer essa aplicação e para você realmente ter a certeza de que aquela criança está respondendo com posse daquele conhecimento, tá? Não é só fazer ali, passar o líquido e fazer a pergunta uma vez. Tem o jeito de perguntar, eu não posso perguntar de qualquer jeito, eu tenho que dar as 3 opções para a criança. Aqui nesse e aqui nesse, você acha que tem mais
vamos supor, né? Eu passei daqui pra cá. Aí aqui, às vezes pode ser que ela ache que tem mais porque vai subir o nível da água. Aí eu vou falar, você acha que aqui tem mais, menos ou a mesma quantidade? Eu dou as 3 opções para a criança. Não posso perguntar onde tem mais ou onde tem menos. Então, tudo isso são técnicas extremamente rebuscadas no sentido de que foram anos de pesquisa. O Piaget se debruçou sobre a parte da argumentação, tá? Ou seja, a fala das crianças, né? Como elas utilizavam os argumentos para responder as perguntas que eram feitas, tá? E aí, por último, então, eu já falei de 3 provas de conservação para vocês, né? E aí, por último, a gente tem a de superfície, que a gente fala para a criança assim, ó, faz de conta que aqui são 2 pastos, né? E a vaquinha vai vir comer aqui e vai vir comer aqui. Se eu tenho uma casinha aqui e uma casinha aqui, a vaquinha vai comer o mesmo tanto, certo? Certo. Tá, e se eu colocar mais uma casinha aqui, a vaquinha vai continuar comendo o mesmo tanto aqui, o mesmo tanto aqui? Sim, tá. Aí a prova vai caminhando de uma forma que você vai fazendo de um jeito, que uma hora você vai chegar e vai fazer tudo bagunçado, vai colocar assim de um jeito totalmente diferente de um lado do outro, e você vai continuar perguntando pra criança se ela acha que aqui tem o mesmo tanto de pasto que aqui, que a vaquinha vai conseguir comer o mesmo tanto de pasto. Por quê? Ela tem que entender que se eu tô tirando essas medidas aqui do pasto, eu continuo com a superfície igual desse lado e desse. Então a gente fala a conservação de superfície, tá? Essas 4 provas que eu falei pra vocês, conservação de superfície, conservação de líquidos, conservação de elementos e a conservação de massinha não, desculpa, gente, a conservação de matéria, tá? A gente tem um erro, um vício de linguagem muito grande de falar que é conservação de massa. Por que nós utilizamos a massa? Mas não é conservação de matéria. A gente utiliza a massa porque ela é maleável, porque eu posso mudar o formato, mas eu também posso trabalhar conservação de matéria com uma criança com, vamos supor, se eu falar que um prédio tem a mesma quantidade de cimento que o outro e eles têm formatos diferentes, né? Mas aí que tá, o que a gente usa da massinha é porque ela é fácil de manipular e de mudar o formato dela aqui no meio, né, da prova para poder fazer essas perguntas para a criança. Mas não é quantidade de massa, é quantidade de matéria, tá? Então, pessoal, essas 4 provas de conservação nós utilizamos para fazer então essa avaliação se a criança entrou no operatório concreto, tá? Aí depois nós temos as provas que nós chamamos de classificação. Né? O que é classificar? É eu colocar o que é mais parecido junto, é eu separar, é eu ter critérios para essa separação e tudo mais, né? Aí aqui nós temos uma prova que nós fazemos que ela é relacionada à interseção de classes, para a gente ver se a criança tem esse entendimento de interseção, por exemplo, tá? Assim, ó, tá? Então, por exemplo, aqui, esse círculo, ele tá nesse grupo porque ele é círculo, né? E ele tá nesse grupo porque ele é vermelho, tá? É uma prova muito mais complexa do que isso que eu tô trazendo pra vocês. Isso aqui é só um exemplo extremamente superficial. Não se apoiem nisso que eu tô trazendo pra vocês pra utilizar essas provas, pelo amor de Deus. É só pra vocês entenderem quais são as provas que eu ensino, tá? Essa prova de interseção de classes, ela funciona mais ou menos desse jeito. Depois, nós utilizamos essas fichas aqui também para pedir para a criança separar por critérios, né? Então, ela tem círculos pequenos. Opa! Olha só, quase que acontece um acidente aqui. Ela tem círculos pequenos azuis, ela tem círculos pequenos vermelhos, né? Ela tem quadrados grandes azuis, ela tem quadrados grandes vermelhos, ela tem círculos grandes vermelhos, círculos grandes azuis, né? E vocês percebem que aqui a gente tem vários critérios de separação, vários critérios de agrupamento, né? E aí a gente vai questionando a criança, né? Como que eu posso colocar as fichas que são mais parecidas junto, ou as fichas que a gente fala assim, se fosse colocar em caixas, num armário lá, como que eu poderia colocar na etiqueta da caixa? Como que eu poderia guardar de um jeito que eu soubesse depois? E aí, com isso tudo, nós queremos chegar, né, num momento em que a criança nos diga como que eu posso separar isso em 2 grupos,
usando vários critérios. Então, num primeiro momento, a gente espera que ela separe por cor, depois a gente espera que ela separe por tamanho, depois a gente espera que ela separe por forma geométrica, tá? Mas, volto a dizer, tudo isso é feito de uma forma extremamente sistemática, pensada, estudada, e não é assim que a gente vai chegando para a criança e vai, né, perguntando e pedindo. Não, tem toda uma estratégia de consigna que nós falamos, principalmente, que são as perguntas corretas, né? Você tem que fazer a consigna exatamente certa para você não colocar a criança, não induzir a criança ao erro e também não dar a resposta certa para ela. Né? Se eu chegar pra ela e falar assim, ai, você acha que a gente pode separar por quadrado e círculo? Tô dando a resposta, né? Agora, também se eu chegar pra ela e fazer uma pergunta que não tenha nenhum sentido, eu tô induzindo ela ao erro. Ela não vai saber nem se eu falar, vamos separar aqui, mas tá, separar como? Tem que falar, vamos colocar as que se parecem muito juntas, vamos fazer aqui de um jeito que fique as que mais são parecidas, se eu fosse colocar em duas caixas, enfim, a gente usa vários argumentos, tá? Então, essa daqui foi para falar para vocês sobre mais uma das provas de classificação, tá? A gente chama essa prova de mudança de critério ou dicotomia, porque no final das contas a gente vai pedir para ela fazer somente 2 grupos. E é como eu falei para vocês, a gente espera que ela separe por cor, por tamanho ou por forma geométrica, tá? Por isso que o nome dela é mudança de critério ou dicotomia, tá? E aí, depois de classificação, nós também temos uma que nós usamos. Essa aqui eu tô dando exemplo das flores, mas ela pode ser feita com carrinhos, com frutas, com comidinhas, enfim. Que ela é para avaliar a questão da inclusão de classes, mas não só isso, tá? Eu não só quero que a criança me diga que ela tem esse entendimento de inclusão de classes, no sentido de que aqui eu tenho flores e que dentro da categoria flores eu tenho margaridas e rosas. Mas é mais do que isso, eu quero que ela me diga a quantidade de cada categoria, tá? Então aqui também, eu particularmente acho essa prova aqui a mais difícil de aplicar. Tem provas do formal, que é para o pensamento de adulto, que eu não acho que são complicadas, mas essa daqui, a gente tem que estar com tudo tão sistematizado na nossa mente para a gente não falar besteira, não induzir a criança, que eu acho essa prova uma prova mais difícil de ser aplicada, essa prova da inclusão de classes, mas no sentido da quantificação, tá? Por isso que o nome dela é quantificação da inclusão de classes. Não é só a criança me mostrar que ela entende que existe uma inclusão, mas ela me falar a quantidade, tá? E aí, essas 3 de classificação. Tá bom. 3, 2, 1. E aí, nós temos, depois, né, das 4 de conservação e dessas 3 de classificação, nós temos também a prova de seriação, que nada mais é do que entender se a criança consegue colocar por ordem de tamanho, né? Mas também, mais uma vez, não é tão simples assim, porque não é só colocar em ordem de tamanho. A criança, para ela conseguir colocar em ordem de tamanho, ela precisa ter sistematizado na mente dela o entendimento de que cada vez que eu adiciono um elemento, aumenta de tamanho. Então, vamos supor que eu tenha vários quadradinhos desse tamanho aqui, ó, né? Se eu colocar um e depois eu colocar 2 do lado, não vai aumentar de tamanho, não vai virar uma escadinha? É esse entendimento. Ela também tem que ter entendimento de inclusão, porque ela tem que entender que o 2 está dentro do 3, né? Então, esse processo de seriação aqui parece muito simples, mas quando a gente pede para a criança colocar isso daqui por ordem de tamanho, e aí a gente faz mais umas artimanhas ali no meio da prova, elas têm, né, elas realmente só conseguem chegar no processo de seriação, que é colocar todos eles certinho no tamanho, e depois a gente coloca um anteparo, a gente pede para ela descobrir qual que foi o palito que a gente colocou, que tirou, enfim. Ela só consegue dar conta de tudo isso quando ela já está no operatório concreto, né? Então, como eu falei, todas essas provas aqui que eu estou trazendo para vocês, elas têm praticamente o mesmo nível, tá, cognitivo esperado.
Por que eu digo praticamente? Porque assim, algumas bibliografias trazem, por exemplo, que antes de conservar líquido, a criança conserva quantidades, elementos. Mas é uma diferença tão pequena e tão rápida nesse desenvolvimento que não vale a pena a gente aplicar a de quantidades e não aplicar a de líquido, por exemplo, né? E a mesma coisa acontece quando eu falo, por exemplo, de classificação, que eu estava falando dessa daqui de mudança de critério, né? E também a de interseção e a da inclusão de classes. Teoricamente, a criança precisa fazer a separação por critério antes de entender a interseção e a inclusão. Tá? Mas eu acho especificamente que não vale a pena eu aplicar só a prova de mudança de critério, porque é um desenvolvimento que acontece quase junto, né? E eu sempre fui muito cautelosa nas minhas avaliações, eu sempre prefiro aplicar as 3, tá? E aí, gente, para finalizar, nós temos a prova de espaço, tá? Espaço unidimensional. O que significa isso? Que é uma medida. Ou seja, a criança que entrou no operatório concreto, ela consegue fazer uma medição, tá? De uma medida. A prova de espaço, eu trouxe aqui 3 cubos só para mostrar para vocês de uma forma bem simples, tá? Mas a prova real, a prova de verdade, quando a gente vai aplicar com a criança, eu tenho 8 cubos desse aqui, tá? E daí eu tenho desses daqui que tem a metade aqui, né? Eu tenho quantos? 16, certo? Então, o que acontece? Eles são a metade, eles vão ser o dobro, né? E aí, o que acontece? A gente monta uma torre e pede para a criança montar... a gente monta uma torre e monta outra, né? E monta outra não, desculpa, deixa eu reformular aqui o meu pensamento. A gente monta uma torre e pede para a criança montar outra, mas ela não pode chegar perto uma torre da outra para ficar fazendo essa medida aqui que eu tô fazendo aqui com vocês, tá? Então a gente coloca tiras de papel, varinhas na mesa e ela vai ter que se virar com aqueles objetos ali. Quando a criança é bem pequenininha, lá no simbólico, por exemplo, que ela tá com 2, 3 anos, ela não utiliza nenhum objeto. No intuitivo global, ela começa às vezes a utilizar o dedo ou alguma parte do corpo, até que lá no intuitivo articulado, que é quando ela está quase chegando no operatório concreto, ela já começa a fazer algumas medidas do tipo, se aqui tem aqui, então aqui vai ter que chegar aqui, alguma coisa nesse sentido, tá? É mais ou menos isso. Então, essa prova de espaço unidimensional, ela é feita também com esse material aqui. Essas 9 provas que eu trouxe para vocês, que estão aqui representadas, né? E, como eu falei, tá faltando aqui a de massa, né? Que a gente faz com massinha, são 9 provas, tá? Essas 9 provas que nós utilizamos para ver se a criança entrou no período operatório concreto são as provas que eu ensino. E como eu já expliquei para vocês, o porquê que eu faço isso, porque eu creio que essa é a parte mais importante. Não é nem no sentido de ser mais importante, eu creio que esse é o primeiro passo que uma psicopedagoga precisa dar conta, tá? Ah, Michele, mas eu não posso aprender só isso. Não, não pode mesmo, você vai ter que procurar outros cursos que te ensinem as outras provas, né? Talvez um dia eu faça isso, neste momento não tenho esse objetivo, porque, como eu digo para vocês, eu quero ajudar as psicopedagogas que realmente atendem essa demanda de crianças que precisam entrar no período do operatório concreto, tá? E aí o que acontece? Antes da criança entrar no operatório concreto, ela passa por 3 subníveis, tá? Que a gente chama de simbólico, intuitivo global e intuitivo articulado. Esses 3 subníveis que eu ensino a mensurar no meu programa, então a psicopedagoga vai aprender qual desses 3 a criança tá, qual desses 3 e qual o processo mental, então qual jogo, ela tem uma tabela que ela consegue ver, por exemplo, aonde que a criança tá e qual jogo que ela vai ter que utilizar. Então eu queria dar um exemplo aqui pra vocês, tá? Por exemplo, esse joguinho aqui, que é o Cada Macaco no Seu Galho, ele foi feito pensando nessa prova de espaço unidimensional. Ao invés de tiras de papel e de varetinhas, eu já coloquei aqui reguinhas numéricas, tá? Porque aqui o objetivo não é avaliar, é estimular, né? Aqui nós não queremos ajudar a criança, nós queremos perceber do que ela é capaz, né? Depois, quando nós começamos com o processo de intervenção, aí nós queremos ajudar, nós queremos estimular, nós queremos fazer uma mediação para que ela, né, sozinha, construa aquele conhecimento. Então vejam, por exemplo, se eu chego para a criança e falo assim, ó,
eu construí, aqui tem uma árvore, tá? E esses macacos aqui, que são os macacos maiores, eles estão aqui em cima, tá? Agora, esses macaquinhos pequenininhos aqui, ó, que são os filhinhos, eles também querem chegar aqui em cima. Só que a árvore deles tem que ser pequenininha igual a deles. Então, eu quero que você monte pra mim uma torre aqui, né? Longe e idêntica a essa, tá? Só que você não pode fazer essa comparação de tamanhos, né? Por isso que eu utilizei menos, porque eu tô pensando numa criança que não chegou no operatório concreto. Ela pode ter de 2 até os 6 anos, né? Então vamos chutar que eu tô trabalhando com uma criança de 3, 4 anos ali, né? Ou 4 anos, 5 anos que seja, tá? E aí com as reguinhas numéricas, tá? A gente vai estimulando essa criança para fazer esse entendimento de que ela pode tentar, né, ver aqui e depois montar aqui a arvorezinha dos macaquinhos para que eles cheguem lá em cima, né? E fiquem na mesma alturinha que esses daqui, tá? Porque eles querem comer uma bananinha, alguma coisa nesse sentido. Certo, gente? Então, esse é um exemplo aqui do porquê que eu não trago no meu programa todas as provas, do porquê que eu me debruço sobre o pré-operatório, tá? Que é esse que eu falei que tem os 3 subníveis. Simbólico, intuitivo global e intuitivo articulado. Esse pré-operatório é o que tem antes do operatório concreto, certo? Então é nesse período que a gente trabalha, é nesse período que eu ensino a avaliar e é nesse período que eu ensino a fazer a intervenção com os jogos também, tá? Aqui, por exemplo, outro jogo que foi baseado na prova aqui, por exemplo, de seriação de palitos, tá? A gente não colocava por ordem de tamanho? Colocava. Então, tem um momento em que a gente espera que a criança, no seu desenvolvimento, ela consiga fazer o que a gente chama de alinhamento no extremo inferior. Então, o que acontece? Quando ela vai fazer essa questão aqui de colocar por ordem, não adianta ela colocar assim, né? De qualquer jeito, certo? A gente entende que chega um momento, tá? Que ela vai fazer esse alinhamento aqui. E quando ela faz esse alinhamento aqui, é um símbolo muito forte para nós psicopedagogos, porque nós sabemos que neste momento aqui, ela passou para o intuitivo articulado. Ela começou a ter uma forma muito mais sistemática e articulada mesmo no sentido de raciocinar aqui, né? Então, esse jogo aqui, que é o jogo do bichinho, bichão, ele é um jogo que ele foi feito, né, foi idealizado para que a criança colocasse os bichinhos por ordem de tamanho. Então, por exemplo, eu peguei aqui a ariranha para vocês entenderem que a ariranha, eu fiz de propósito elas bem retinhas aqui embaixo, tá? Para que a criança pudesse colocar ter esse estímulo, né, de colocar esse alinhamento aqui embaixo. Mas tem alguns outros animais aqui que eu trouxe propositalmente sem essa posição de deixar retinho, tá? Porque aqui a gente já tá querendo dificultar um pouco para aquela criança que já tá mais avançada, tá? Ó, o mico também, o mico já tá um pouco mais abaulado aqui embaixo, tá? Mas tem os bichos que tem aqui, que são bem retinhos. Então, aqui, gente, só tem 4, mas eu tenho aqui 10 de cada um, tá? Então, assim, ó, são sempre 10. A gente vai colocar, a criança vai colocando lá e ela vai conseguindo fazer essa medição aqui, tá? Fazendo esse alinhamento no extremo inferior aqui, ela começa a ter essa noção, né, de espaço, de tamanho e de seriação, tá? No sentido de que um vai ficando menor ou maior que o outro. Então, são só exemplos que eu trago pra vocês. E esse jogo, por exemplo, ele vem com os dados, né, para que se torne muito mais divertido. Então, ela só vai poder pegar a ariranha quando cair no dado, a ariranha. Enfim, lembrando sempre que o objetivo dos meus jogos e do que eu ensino nunca é trazer regras fixas para esses jogos. Não tem manual de instruções por escrito, tá? Porque a grande questão que eu entendo que é muito importante em relação às provas operatórias é exatamente nós não termos esse fechamento de uma forma muito engessada, tá? Nós não temos isso assim de uma forma que você vai lá marcar um X, como num teste, por exemplo. As provas operatórias,
você vai anotar cada argumento que a criança te deu, cada pergunta que você fez e o que ela respondeu, e no final das contas, quem vai conseguir fazer aquela análise no geral é o psicopedagogo, mas é de uma forma que ele tem muita autonomia, que ele tem análise, que ele tem um olhar objetivo e subjetivo em relação àquela criança. Então, se eu estou analisando se ela consegue fazer conservação de superfície, eu também estou analisando se ela, como que ela se organiza com os materiais. Aqui, por exemplo, nessa prova de mudança de critério, é muito forte isso, de como que a criança se organiza com aquele monte de fichas, se ela é sistemática ou não é, se ela separa e põe enfileiradinho ou não é, se ela é ansiosa ou não é, se ela... Enfim, gente, são tantas coisas. Na contra-argumentação, por exemplo, né, tem as provas de conservação, nós fazemos a contra-argumentação, que é quando a criança dá uma resposta, a gente contra-argumenta dizendo assim que a gente acha que pode ser outra coisa. E aí que esse é um momento que você consegue fazer uma análise muito forte, se a criança é insegura, se ela está psicologicamente abalada e ela só quer responder aquilo para te agradar ou não. Então, são provas que, num primeiro momento, elas são totalmente lógicas, né? Elas são totalmente lógicas, mas a visão do avaliador, a visão do psicopedagogo é uma visão muito profunda, muito autônoma, né? Exige muito conhecimento e capacidade do avaliador, não tô mentindo para vocês, tá? Não são provas que qualquer um consegue aplicar, mas o fato é que elas são extremamente eficientes, elas são extremamente eficientes e eficazes. No que eu quero dizer é que elas superam não. Elas se igualam e, inclusive, em alguns momentos, superam todo e qualquer teste cognitivo que você for aplicar, né? Elas dão conta de tudo o que existe em relação a teste cognitivo hoje em dia, tá? E eu posso dizer isso porque eu passei por isso ao longo da minha carreira, já contei pra vocês inúmeras vezes que eu fui colocada em xeque, muitas vezes em relação às minhas avaliações, e sempre, graças a Deus, né, ou graças a Piaget, no caso, que fez uma pesquisa maravilhosa, sempre as minhas avaliações bateram com as outras, né, seja um momento em que foram testes internacionais aplicados com uma criança, bateram com as provas operatórias. Em outro momento, não, mas nós queremos testes neuropsicológicos, bateram com as provas operatórias. Então isso fez com que eu entendesse que as provas operatórias, elas são completas, elas são suficientes para um psicopedagogo, tá? Se você, em algum momento especial lá da tua carreira, você precisar de um teste específico por conta de alguma situação específica da criança, ok, sem problemas. Aí você já vai estar maduro o suficiente para ter o entendimento de todos os processos mentais e você vai poder não só ser mais crítico na hora de comprar esse teste, como você vai ser mais crítico na hora de aplicar esse teste, né? Enfim, gente, é imensurável o quanto é importante para um psicopedagogo ter essa base das provas operatórias, tá? Passado isso, essa questão aqui, né, que você vai avaliar, você vai conseguir fazer essa análise, você vai planejar a tua intervenção com os jogos lógicos, você vai, né, fechar esse ciclo na sua cabeça enquanto psicopedagogo, no sentido de avaliação, intervenção cognitiva e tudo mais, aí sim você pode partir para estudos de testes ou estudos do pensamento formal e até algumas provas também, como eu falei, que é do segundo período do operatório concreto, tá? Como, por exemplo, essa daqui que a gente faz de peso, tá? Tem uma balancinha que a gente usa, mas assim, peso, volume, comprimento, são provas que nós utilizamos depois que a criança já entrou no operatório concreto. Por isso que eu digo para vocês, eu ensino essas 9 provas, que são as provas essenciais para você entender se aquela criança entrou ou não no operatório concreto. E se ela não entrou, você vai poder dizer se ela está no simbólico, no intuitivo global, no intuitivo articulado. Aí você vai ter exatamente qual é o jogo que você precisa aplicar, porque você vai saber qual é o processo mental, né? Então entenda que é o processo mental e o nível, né? Olha quantas possibilidades se abrem aí de jogos, né? Se eu tenho 4 processos mentais, que é espaço, conservação, classificação e seriação, e eu tenho 3 níveis, então eu tenho 12 possibilidades, tá? De jogos. Só que no meu programa, para cada possibilidade dessa, né, desses 12 processos mentais, eu trago mais 5 ou 6 propostas de jogos. Então isso vai para mais de 50 propostas.
E o que eu quero dizer com isso é, em relação ao que eu iniciei esse vídeo também falando para vocês sobre qual idade que abrangem essas provas, né? Porque até agora, Michelle, você não falou de idade, não falei de idade até agora, né? Então vejam, gente, uma criança que entra no operatório concreto, nós esperamos, tá? Nós, que eu digo, todas as pesquisas da epistemologia genética, né? Espera-se que uma criança entre no operatório concreto, depende também do processo mental, porque tem alguns que são um pouquinho mais pra frente, alguns são um pouquinho antes, tá? Mas é entre 6 e 8 anos, tá? Como eu falei, alguns é um pouquinho antes, alguns é um pouquinho depois. Mas é entre 6 e 8 anos. Então vamos dizer que é uma criança de 7 anos, tá? 7 anos ela teria que entrar no operatório concreto. Aí você vai falar assim, nossa, Michelle, mas então só vou poder avaliar a criança de 7 anos? Vejam, lembra que eu falei pra vocês que as crianças chegam no consultório com 7 anos e elas não entraram no operatório concreto? Então, o que acontece hoje, e que também eu pude verificar na minha carreira, é que a nossa sociedade, por conta do nosso estilo de vida, por conta desse formato de sociedade que nós temos hoje, que as crianças não têm mais acesso à natureza, elas não têm mais acesso a manipular o concreto, elas vivem todas, né, presas dentro de casa com as telas. O que eu pude verificar ao longo da minha carreira é que as crianças têm muita dificuldade de entrar no operatório concreto nos 7 anos, tá? Então, por exemplo, a Laura Monserrat Barbosa, que é uma das minhas mestres, né? Eu tenho muito respeito por ela e acabo sempre citando ela nos meus vídeos. Uma vez eu vi uma entrevista em que ela falava assim, hoje em dia de uma criança de 5 anos, nós cobramos que ela já esteja alfabetizada, mas nós não cobramos que ela amarre o cadarço, que ela faça o laço no tênis, né? Então é exatamente isso. Da mesma forma que as crianças estão demorando mais para entrar no operatório concreto, elas também estão sendo mais exigidas. Então, uma vez aconteceu comigo uma situação em que eu fiquei até irritada com aquilo, enfurecida, porque chegou uma família no consultório com uma criança de 5 anos, tá? Não era 5 anos e poucos meses. E aquela criança estava no primeiro ano de uma escola muito famosa aqui em Curitiba, e eles estavam alegando que ela estava com dificuldade de alfabetização, né? E quando eu fui dar uma olhada no material escolar dela, ela tinha lá um texto que ela tinha que dar conta para casa, que era o texto da avestruz, tá? Para uma criança de 5 anos. E aí eu, né, chamei aquela família e disse, olha, quem está com dificuldade não é o seu filho, é a escola. Que uma criança de 5 anos não tem que ser cobrada de estar lendo o texto da avestruz, né? Ela tem que estar manipulando o concreto, né? Depois da alfabetização, ela exige esses processos mentais aqui, né? A criança não tem condições de ser alfabetizada com 5 anos. Mas a maioria consegue. Sim, as crianças vão nessa massa, muitas vezes, de um jeito ou de outro, capenga, decora um pouco aqui, o outro vai lá e dá um jeito e resolve. Mas e depois? Por isso que os consultórios psicopedagógicos estão abarrotados de crianças entre 8, né, até 9 anos, porque depois elas, né, vão permanecendo com essa dificuldade. Às vezes no primeiro ano ainda a escola empurra um pouco, empurra não no sentido pejorativo, tá, gente? Eu tô dizendo assim, empurra no sentido de vamos ver mesmo, vamos ter certeza, porque esse processo de ir para psicopedagogo é um processo complexo, né? Enfim, recebemos crianças de 9, recebemos crianças de 8, recebemos crianças de 10, recebemos crianças de 11 anos até às vezes que não entraram no operatório concreto, tá? E tem muitas pesquisas que mostram o quanto as crianças estão hoje atrasadas nesse processo mental todo aqui do concreto. Então, gente, se é para responder para vocês qual é a idade que você vai poder aplicar essas provas e utilizá-las para fazer uma avaliação psicopedagógica, isso vai depender do nível de dificuldade cognitiva, né, do nível cognitivo em que as crianças vão chegar no seu consultório. Mas o fato é que crianças de 9, crianças de 10, muitas vezes hoje em dia não entraram no operatório concreto. Se essa criança estiver dentro do esperado, por volta de 7 anos, ela tem que ter entrado, tá? E aí, como eu falei pra vocês, chegam crianças de 4, 5 anos no consultório, porque a escola exige demais hoje,
né? Então eu diria para vocês que de crianças de 4 até os seus 8 anos é um campo muito fértil, tá? Que vocês vão utilizar essas provas diariamente, né? E como eu falei para vocês, depois disso aqui, todo e qualquer teste cognitivo, todo e qualquer avaliação cognitiva que você for fazer, você vai ter que ter essa base da epistemologia genética, que foi a origem de todos os estudos cognitivos, né? Então, a partir da epistemologia genética que surgiram, que hoje existe a neurociência que está aí, né, maravilhosa, agregando muito. Mas o fato é que ela também iniciou com uma base, e essa base é a epistemologia genética. Foi a partir dali que a visão do mundo mudou em relação a como a inteligência humana ocorre, como ela nasce e como ela se desenvolve. Tá bom? Então você tem que entender esses conteúdos aqui. Se você for uma professora, se você for a psicopedagoga, nem tenho o que falar, né? Até os pais eu sempre indico. Mas o fato é que, como eu sei que o meu programa ele é mais profundo, sim, hoje eu não indico mais para pais, né? Mas para psicopedagogos, para professores, para qualquer profissional que queira trabalhar com aprendizagem. Agora, psicopedagogo, gente, é obrigatório, tá? Você precisa desse material, você precisa do livro do Jorge Visca, né? E você precisa se capacitar, porque não adianta esperar que a faculdade, que a universidade, que a pós-graduação vai dar conta disso aqui. Eu aprendi isso aqui na minha pós-graduação. Mas foi em um final de semana que a gente deve ter tido ali por volta de 6 horas de aula no sábado e no domingo. Então, assim, foi algo muito superficial. E é óbvio que eu saí da minha pós-graduação despreparada e eu tive que correr atrás disso de uma forma muito profunda, né? E aí até entra naquela história que eu conto pra vocês que eu passei vergonha, que eu fui num curso que era pra ser de aprofundamento, de atualização, e eu passei vergonha porque eu não sabia, né? Graças a Deus que isso era muito no início da minha carreira e naquele momento só fazia trabalhos, né, mas, enfim, voltados ali para a área social. Não que eu não tivesse prejudicado aquelas crianças, mas pelo menos foi um período curto de tempo que eu pude cair, né, na minha realidade de quanto eu estava fazendo aquela avaliação de uma forma incorreta, né? Então é isso que eu falo para vocês. Não se enganem de achar que essa aplicação é muito simples. Eu vejo vídeos, né, no YouTube, enfim, nas redes sociais, todos os dias. Todas as vezes eu vejo pessoas aplicando de forma errada. E quando você faz uma avaliação errada, você faz uma intervenção errada. E aí você não tem resultados, você não apresenta resultados para a família e você não tem reconhecimento, não tem indicações, não tem um bom trabalho. É um ciclo muito grande, né, destrutivo. Ao passo que se você fizer uma avaliação certeira, você faz uma intervenção certeira, depois eu ensino a mensurar os avanços cognitivos também que as crianças tiveram com os jogos, e você vai mostrar para o pai e para a mãe, olha, o período que essa criança está aqui no consultório, eu fiz esse e esse trabalho e essa criança avançou esse e esse tanto, então pode ficar, né, motivado o pai e a mãe para permanecer com os atendimentos, porque eu estou aqui mostrando e mensurando para vocês o quanto o seu filho, enfim, ou você vai passar isso para os pais e para os responsáveis, né? O quanto aquela criança, o quanto o aprendiz evoluiu, tá bom? Então é isso, pessoal. Esse vídeo, essa aula de hoje aqui de aquecimento, né, para o nosso curso gratuito e 100% gratuito e 100% online que vai acontecer, né? Vai ser no dia 26 até o dia 30. Nesses dias você vai estar comprometido comigo. E, nossa, tá caindo meu brinco aqui. E aí, pessoal, nesses dias você vai estar comprometido comigo. Eu quero que vocês estejam, né, que vocês estejam abertos mesmo no sentido de aprender isso de uma vez por todas, tá? Vai ter material complementar, vai ter muita coisa que eu quero que vocês separem essas datas, tá bom? E essa aula aqui foi uma aula mais para esclarecer, então, quais são essas provas que você deve aprender e quais são as provas que eu ensino, né? Seja no meu programa, seja nas minhas redes sociais. Tá ok? Então eu espero vocês, tá? No curso gratuito que vai ter no dia 26.